tudo bem com vocês? Eu sou a Thay, seja muito bem-vindo ao meu canal. Como vocês viram aí nessa introdução, eu conheci a minha escritora favorita, da qual eu tenho uma admiração enorme, sou muito fã do trabalho dela e tenho ela como uma inspiração, principalmente no jornalismo, já que eu sou uma estudante de jornalismo, né? Bom, para quem não sabe, a Daniela Arbex é uma jornalista investigativa que escreve livros de não ficção de lamentáveis tragédias que aconteceram no Brasil e que muitas vezes foram esquecidas e silenciadas. Então ela tem todo um comprometimento de narrar para não esquecer, dando notoriedade para essas histórias, cobrando por justiça e mexendo com questões sociais que fazem as pessoas refletirem. Ela tem já 6 livros publicados, eu já li os 6, gosto muito dos 6 e quero indicar aí para vocês, para que no final desse vídeo pelo menos um entre na sua lista aí de próximas leituras. Bom, eu quero começar pelo livro que eu acho que colocou a Daniela em evidência, que é Holocausto Brasileiro. Esse livro tem um documentário na HBO Max que eu também recomendo porque é muito bom. E aqui a Daniela vai contar uma história que toda vez que eu comento desse livro com alguém, as pessoas não fazem a mínima ideia do que eu tô falando. E quando eu fui ler esse livro, eu também não sabia nada sobre isso, já que eu nunca tinha ouvido falar. E o objetivo da Daniela era justamente esse, trazer essa história para que as pessoas conhecessem e descobrissem as barbaridades que aconteceram no Hospital Psiquiátrico em Barbacena, Minas Gerais, que dizimou a vida aí de 60 mil pessoas. É um número absurdo e que a gente fica realmente de boca aberta, mas aconteceu. Muitas das pessoas que eram levadas para esse hospital psiquiátrico não tinham nenhum tipo de problema mental, nenhum transtorno, nenhum distúrbio. Elas eram levadas muitas vezes para lá porque incomodavam pessoas de poder, já que eram pessoas marginalizadas, pretas, gays, mulheres solteiras, enfim, todas essas pessoas que incomodavam eram levadas para lá, levadas em um trem, por isso tem essa associação ao nome Holocausto, porque é muito semelhante ao que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial. E lá nesse hospital, gente, aconteciam barbaridades, assim. Se você quer saber o que é desumanização, leia esse livro. Era um lugar completamente sem estrutura, as pessoas não tinham o que comer na maioria das vezes, era esgoto a céu aberto, elas não tinham onde dormir, todo mundo ficava junto. Muitas mulheres que tinham filhos lá dentro, os filhos eram tirados delas, inclusive essas histórias são as que mais me emocionaram. E aqui a Daniela então reúne não só depoimentos de sobreviventes, mas de pessoas que trabalharam nesse lugar e tenta aí descobrir como que esse lugar funcionava e como funcionou por muito tempo, né? Como era permitido que tanta barbaridade acontecesse lá dentro e ninguém fizesse nada. Inclusive, o livro tem bastante fotos, eu não vou mostrar assim, porque são fotos bem pesadas, mas quando ela viu essas fotos, ela quis saber o que que era, por que que eram fotos tão horríveis assim, e resolveu então ir investigar essa história e descobriu então todas essas coisas. É um livro muito pesado, mas ao mesmo tempo vai dar voz a essas pessoas que foram esquecidas. É uma história que foi esquecida. Ninguém sabia disso, sabe? E eu considero uma leitura muito válida para a gente entender como certas coisas acontecem e muitas vezes a gente não tem acesso a elas. Então, por isso que essas pessoas fazem isso, fazem essas maldades, porque sabem que ninguém vai descobrir, ninguém vai achar, ninguém vai, enfim, saber o que está acontecendo. E aqui a Daniela traz justamente essa história para que a gente conheça e não esqueça. Em Cova 312, e esse é o livro que eu considero mais investigativo, assim, porque aqui a Daniela vai contar uma história que aconteceu na ditadura militar e que a gente sabe que esse período foi um período muito difícil aqui no Brasil, do qual algumas pessoas costumam dizer que era um período bom, né? Mas é justamente livros como esse que essas pessoas deveriam ler para entender que não era um período legal, não era um período bom, como elas diziam. E aqui a Daniela vai dar nomes, ela vai falar sobre o cenário político também da época, porque ela vai contar a história de um guerrilheiro que tinha 26 anos e que sumiu, né? E que teve uma narrativa aí, que é uma narrativa bem batida, mas que era muito usada durante esse período, de que ele se suicidou. Mas na verdade ele foi torturado e morto e enterrado como indigente na cova 312. E a Daniela investiga isso e descobre-se 35 anos depois que esse corpo então estava enterrado nessa cova. O que mais choca a gente é que a mãe deste menino procurou por muito tempo pelo filho, procurou saber o que tinha acontecido com ele, e toda vez que ela ia nesses lugares, ela sempre ouvia nãos ou sempre ouvia desculpas.
e ela acabou morrendo, então ela nunca soube realmente o que aconteceu com o filho dela, ela não pôde nem se despedir. E é uma história triste, uma história também que é muito impactante, mas nesse livro, como eu disse, é o livro mais investigativo dela nesse sentido, porque ele é um livro bem político, assim, ele vai falar realmente sobre o que estava acontecendo, quem são os responsáveis, como foi permitido que isso acontecesse, e novamente é um trabalho muito sério, muito responsável, do qual ela vai fazer aí uma grande denúncia, né? Em Todo Dia, a Mesma Noite, que eu acho que é o livro que as pessoas pelo menos já ouviram falar, já que ele ganhou uma adaptação na Netflix, ficcional, porque é com atores, mas é baseada neste livro aqui. A Daniela vai contar sobre a tragédia que aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na Boate Kiss, e que matou aí 242 pessoas, né, em um incêndio em 2013. A maioria das vítimas eram jovens universitários que, né, estavam ali no auge da sua juventude, aproveitando, indo a festas. Essa boate era uma boate que fazia bastante eventos, trazia bandas, então era um point, né, de onde os jovens costumavam ir. Esse livro ele é tão importante que ele entrou até no processo jurídico, e é um livro que cobra muito pela justiça, porque os pais até hoje, né, lutam para que os responsáveis sejam penalizados. Foi um crime o que aconteceu, tá, gente? A boate estava completamente irregular, não tinha as normas de segurança, e justamente depois dessa tragédia, muitas coisas mudaram, né, em volta disso. Então tem toda essa questão social também. É claro que é horrível a gente pensar que tem que acontecer alguma coisa para que as coisas mudem, mas ao mesmo tempo foi por causa disso que hoje alguns os lugares, né, de eventos, baladas e tudo mais têm regras, né? Mas na época essa boate não tinha. A maioria dos jovens tentaram sair de lá, mas tem também aquela coisa do segurança que não permitiu, né? Que fechou a entrada. Era um labirinto o lugar, não tinha luzes de emergência. Então pense você estar num lugar que está pegando fogo com muita fumaça e você ficar perdido. Então assim, é desesperador, é horrível, horrível. E aqui a Daniela reúne então histórias dos pais dessas vítimas, contando, né, fazendo ali uma trajetória do que aconteceu naquela noite, uma cronologia do que aconteceu naquela noite, desses pais narrando o que eles sentiram quando descobriram, toda a comoção da cidade. É um livro muito, muito forte, muito emocionante. Eu li, a minha mãe leu, a minha tia leu, foi um livro que foi passando assim, porque claro, tem essa coisa de gerar curiosidade das pessoas quererem saber também, porque é uma tragédia que a gente fica muito assustado porque muitas pessoas morreram. É um livro muito sensível, a Daniela teve um trabalho de colocar aqui a voz dos pais narrando, mas de uma forma muito delicada, muito sensível, porque é uma coisa muito sensível, né? E é uma rede de apoio enorme, né? Esses pais acabaram se juntando, criando ali uma associação, né, que cobra por essa justiça pela morte dos filhos, e é um livro muito, muito emocionante, eu acho que é o livro mais emocionante, assim, dela, porque aqui ela teve um trabalho de muito cuidado, assim, e eu percebo também quando ela fala em entrevistas desse livro, eu sinto que ela tem uma comoção muito grande por essa história. Em Longe do Ninho, ela vai contar sobre uma tragédia que aconteceu em 2019, onde 10 jovens morreram dentro do CT do Flamengo, que é aí o maior time do Brasil, em um incêndio também. Esse livro é um livro que mexe muito comigo, porque eu lembro exatamente aonde eu estava quando eu vi a notícia dessa tragédia. Eu estava na casa da minha mãe, começou a passar no jornal, e eu me lembro, assim, que tinha uma mãe chorando e dando entrevista, e eu comecei a chorar muito, porque foi uma história que mexeu muito comigo, porque esses jovens, que tinham aí entre 14 a 16 anos, saíam das suas cidades em busca de um sonho, de trazer uma vida melhor para a família, de aposentar a mãe, o pai, porque queriam ser jogadores profissionais e buscavam no Flamengo, né, esse sonho, essa realização, porque existem essas peneiras, né, os jovens vão para lá, então eles participam ali de alguns jogos, eles são avaliados para ver quem passa, quem não passa, quem pode aí talvez entrar num sub, né, começa sempre em sub-17, sub-20, enfim, eu não entendo muito bem. E esses jovens, então, saíram das suas cidades, foram para lá e não voltaram. É uma história tão revoltante que me embrulha o estômago realmente falar dela. Por quê? Primeiro, pela irresponsabilidade. Esses jovens, eles ficavam em containers, né? Eles dormiam em containers que estavam totalmente fora das normas de segurança, principalmente de combate a incêndio. E isso foi trazido para o Flamengo, ou seja, poderia ter sido sim regularizado, mas eles não estavam nem aí, eram jovens, né? E daí, ninguém liga. Foram feitas denúncias, inclusive de um técnico de segurança, e eu falo isso porque eu sou técnica de segurança,
que disse que o lugar não estava apropriado, que o lugar não tinha extintores, não tinha rotas de fuga, enfim. E ninguém fez nada novamente. E quando a tragédia aconteceu, toda a omissão do Flamengo, ou também a falta de solidariedade com as famílias, porque eu lembro que eles fizeram só um tweet, né, no Twitter, lamentamos pela morte, mas tipo, isso não é nada, sabe? Isso não é nada, 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 gente. Também a forma como eles mentiram dentro da narrativa que eles queriam que as pessoas soubessem, de que esses jovens morreram dormindo e que isso, de certa forma, poderia amenizar, sabe? Diminuir essa tragédia. Não, eles estavam dormindo, então, sabe? Mas não, a Daniela investiga aqui e descobre-se que esses jovens, na verdade, tentaram sair desse local, já que os corpos foram encontrados em direção à saída, em corredores, mas o que foi trazido, né, à mídia é de que eles tinham morrido dormindo nas suas camas. Então, assim, é uma questão que é tão irresponsável, é tanta angústia, é tanto ódio que você sente lendo essa história. E a Daniela aqui denuncia mesmo, ela dá nomes, ela coloca realmente os responsáveis no centro dessa história. Então, é um livro também que me deixa, assim, muito triste. Quando eu li, eu chorei bastante, porque aqui tem algumas fotinhas dos meninos, porque também a Daniela conta a história, né, desses meninos. As pessoas souberam que morreram 10 meninos, mas quem eram eles, sabe? Quem era a família deles? O que que eles queriam fazer? Da onde eles vieram? E ela conta a história deles, então é bem emocionante, gente, é bem pesado também. Mas, novamente, ela coloca aí uma história pra gente nunca esquecer, para que as pessoas sempre se lembrem que isso aqui foi sim um crime. Em 2019, nós também tivemos uma outra tragédia, que foi o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. E aqui em Arrastados, a Daniela vai contar então a história desses sobreviventes, dos bombeiros, de todo o trabalho de busca por essas vítimas. E também vai falar sobre esse crime, né, que foi um crime que aconteceu aí e que a grande responsável foi a Vale, que era uma empresa aí que não estava muito aí em questão de segurança, de avaliar se aquele lugar estava seguro para os seus funcionários, por causa muito de ganância, de dinheiro, enfim, são vários aspectos. E também aqui a Daniela vai dar voz, então, a essas pessoas. Tem histórias aqui que são inacreditáveis, gente. Ela vai falar também sobre a questão do IML, de como eles, para tentar reconhecer essas vítimas, que essa lama, gente, era uma lama tóxica, então era bem difícil também de conseguir resgatar essas pessoas, enfim, reconhecer os corpos. Quando esse livro foi publicado, ainda não tinham sido encontrados 3 ou 4 corpos, eu posso estar me enganando, tá? Eu li faz um tempinho esse livro, mas era alguma coisa assim. Eu lembro que depois foram encontrados esses corpos, mas até hoje ainda tem um que eles chamam de o diamante, né? Que ainda não foi encontrado, infelizmente ainda não conseguiu encontrar. E assim, é até difícil falar isso, mas eu acho que talvez não consigam, porque além de ter passado muito tempo, não faz ideia de onde que esse corpo possa ter ido. A Daniela faz ali uma cronologia de tudo o que aconteceu nesse dia, né? Por que que essa barragem se rompeu, quem foram os responsáveis. E em paralelo tem a família, né, que vai contar a história dessas pessoas e também todas as sequelas que ficaram, né, não só na cidade, mas dos sobreviventes, das famílias que perderam os entes, tudo que ficou, né, o trauma e, enfim, aquela mancha mesmo, né, que jamais será apagada. E por fim, eu quero indicar um livro que esse não é sobre nenhuma tragédia que tenha acontecido, que é Os Dois Mundos de Isabel, que é o meu livro, inclusive, que está autografado por ela. Esse livro é a primeira biografia que a Daniela escreve, e no evento que eu fui, ela disse que vai ser lançado o próximo livro dela, acho que no começo do ano que vem, e que também é uma biografia, e que inclusive é de uma mulher paranaense. Então eu fiquei muito feliz. Eu sou aqui de Curitiba, né, Paraná, então eu fiquei muito feliz. Eu não faço a mínima ideia de quem possa ser, mas eu já estou muito curiosa. E esse livro aqui, então, é um livro que vai focar na trajetória da vida de uma pessoa. Ela vai contar a história de uma menina que desde muito jovem soube que era médium, como ela usou isso para o bem. A Isabel Salomão, ela fez muitas ações para as pessoas, principalmente pessoas que eram abandonadas, e como ela usou essa mediunidade a favor do bem. Ela criou a Casa Caminho, que ia muito além da extensão da fé dela, e fazia trabalhos sociais incríveis, ajudava muitas pessoas. Ela lutou muito contra a intolerância religiosa, era uma mulher assim
espetacular, do qual a gente tem acesso a conhecer a história dela. Eu fui ler esse livro muito despretensiosamente e eu amo esse livro porque ela conta a história dessa mulher que eu não fazia a mínima ideia de quem era e a torna tão especial. É uma história tão incrível sobre fé, sobre humanidade, sobre gentileza, sobre acolhimento. É incrível, incrível, incrível. Eu recomendo demais esse livro. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado e colocado pelo menos um na lista de vocês de próximas leituras. Dê um like nesse vídeo. Conta aqui nos comentários se você já leu ou quer ler algum livro dela. Me siga nas outras redes sociais e se inscreva nesse canal. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!